Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Protagonista Cast. Eu sou a Dani Bélico, minha sócia Sheila Lanza e nós somos as protagonistas de Saia. E hoje nós trouxemos aí uma convidada incrível que vai falar muito sobre o mundo das finanças, que é a Alcineia, mais conhecida como Glória Marinho, porque ela tem dois nomes aí, a gente sempre fica assim, a gente vai chamar do que mesmo? Na realidade ela é Alcineia, mas a gente conhece como a Glória Marinho, que é assessoria de crédito. Conta aí pra gente, querida, como que é esse universo aí dos consórcios, seguro, tantas coisas que muitas das vezes nós, empresárias, acabamos, né, deixando de lado, ficar aí na correria do dia a dia, acaba não fazendo um seguro, né, de repente investindo aí num consórcio. Conta aí pra gente. O mundo dos seguros é um pouco complicado para quem não está nele, né? Mas eu sugiro que a gente comece um pouco a entender desse mundo, porque faz parte do nosso dia a dia e é importantíssimo você começar qualquer atividade segurada, né? Segurada, protegida, fazer o seu planejamento. Ano novo, vida nova e todos os planos se renovam, mas às vezes as pessoas esquecem de colocar no papel, de projetar. E muito melhor, às vezes, do que conquistar é saber que aquele bem está segurado. Então eu falo que as pessoas aqui com a nossa assessoria elas vão projetar essa compra e depois deixá-la segura de uma forma estratégica, econômica. Então, na Glória Marinho Seguros tem essa questão de ajudar você a conquistar e automaticamente deixar esse bem seguro para as próximas pessoas que forem adquirir depois também, além de você, né? Muito bom. Gente, seguro é uma coisa que é muito negligenciada, né? Demais. As pessoas, não, pra que ter seguro? Não, até que acontece alguma coisa, uma catástrofe, enfim. Exato. Aí vai lembrar, puxa, eu devia ter feito o seguro da minha casa. Puxa, né? E às vezes é um valor tão irrisório que você coloca ele no orçamento que não vai fazer tanta diferença no seu dia a dia, você pagando, e depois faz uma baita diferença quando você precisa daquilo, né? Sim. Ou a gente se depara com pessoas que às vezes fecham o seguro sem ler exatamente quais são as coberturas daquele seguro. Sim. Eu tenho um seguro residencial tão em conta que cabe no orçamento, que cobre limpeza de caixa d'água, cobre manutenção em telhado, cobre de repente aquele portão que está com problema. Então tem tanta coisa, às vezes é uma pessoa de idade que precisa de uma assessoria para trocar um chuveiro, trocar uma lâmpada, trocar uma torneira, tudo isso tem muitos seguros que trazem isso como bônus. E as pessoas não utilizam. Né? Há muito tempo atrás a Porto foi uma das pioneiras também trazendo esses bônus para o cliente, porque o seguro normalmente a pessoa lembra quando acontece algo trágico, um sinistro que a gente fala. Só que esse bônus traz o seguro com uma outra vertente. Poxa, eu posso contar com uma empresa que vai me assegurar, né, na troca de algo, a manutenção de algo, né? Uso muito essa parte aí do auxílio, né, das seguradoras para arrumar uma torneira, pendurar um quadro, Exato. Até trocar lâmpada ou trocar tomada, né, às vezes. Eu tenho uma estratégia, quando eu tenho um probleminha em casa, eu deixo sempre pro final do mês. Se dá para esperar, eu espero pro final do mês. Porque aí eu chamo a seguradora e eles já consertam. Normalmente a apólice, ela cobre 3 serviços dentro daquele mesmo segmento. Então vai trocar lâmpada, troca logo 3. Vai trocar uma tomada, troca logo 3. Então todas as áreas, se é elétrico, se é hidráulico, até isso tem as coberturas. Então deixa pro finalzinho do mês, já conserta meia dúzia de coisas que tem em casa, é interessante. Vale a pena. É um jeito diferente de olhar pro seguro também, né? Exato. Porque se você tem que pagar toda vez que tem uma manutenção, ou você tem que fazer, muitas vezes a gente não tem nem tempo, né? Exato. De fazer, aí fica lá 6 meses com a lâmpada queimada, porque você não tem tempo de parar e fazer, né? Verdade. E não sabe que tem uma cobertura que está dentro do seu seguro para isso, né? Isso é muito bom. E a parte de crédito aí, vamos falar para as empresárias, né, que estão assistindo a gente aí. Às vezes é até complicado de conseguir uma linha de crédito boa ali para investir no seu negócio e tudo mais. Então você também trabalha com soluções para assessorar essa empresária. Eu, em particular, nossa assessoria, ela é basicamente voltada para consórcios e financiamentos para aquisição de bens. O que não quer dizer que a gente não ajude com um levantamento, né, uma alavancagem patrimonial, ou de repente fazer algumas estratégias financeiras para levantar algum recurso. De repente a pessoa já tem um imóvel, o imóvel está quitado e ele quer investir no seu negócio. Você pode fazer um empréstimo com garantia usando aquele imóvel seu que já está quitado. São juros menores, dá para você aí se programar
e não precisa pegar o valor total daquele imóvel, pode pegar apenas uma parte dele. Veículo também nós fazemos, né? Então, cartão de crédito, empréstimo. Eu sei que quando a gente fala de crédito no mercado, as pessoas logo se assustam por causa de juros e tudo mais. Sim, porque a gente pensa sempre só no empréstimo. Exato. Né? Mas tem outras. Mas o empréstimo, quando pra... é para uma alavancagem, ele se faz às vezes necessário. Uhum. Porque, por exemplo, o que você tem que colocar na ponta do lápis eu vou investir X, mas o meu retorno vai ser Y, né? Então, se aquele retorno compensar, eu falo, por exemplo, financiamento de carro é bom? Eu acho péssimo. Mas se o carro é a ferramenta de trabalho e com aquela ferramenta vai trazer lucro, poxa, ele vai quitar o financiamento e acaba sendo um investimento. Então, o crédito que você pega no mercado depende para o que você vai utilizar. Como utiliza, né? Para que e como, né? Porque faz muita diferença mesmo, né? Exato. Da forma como você interpreta aquela aquisição daquele empréstimo e tudo Exato. mais. Eu, em particular, eu venho da escola do consórcio. Eu sou apaixonada pelo consórcio. Ele é um produto brasileiro, nasceu na década de 60. Então, as pessoas costumam falar que produto brasileiro não presta ou tem algumas restrições com o produto brasileiro, mas o consórcio é um produto brasileiro. Alguns países, inclusive, já nos copiaram, já adequaram esse sistema em outros países. Então, eu fico muito lisonjeada de trabalhar com um produto que, além de ser brasileiro, outros países copiaram a ideia e é um produto que funciona, né? Infelizmente, foi muito mal divulgado, muito mal vendido e automaticamente cria-se aquela animosidade com a questão. Mas eu, em particular, assim, trabalhei numa instituição de renome 7 anos, né? Foi uma escola para mim, então trabalhei lá 7 anos, há 4 anos eu já tenho a nossa assessoria. E, obviamente, quando eu vou atender um cliente, independente do que ele deseja, eu vou querer entender para atender. Então, eu pego o slogan da Júlia Simões emprestado aí. Eu quero entender para atender aquele cliente. O que você exatamente quer? Qual é o seu tempo para essa aquisição? E aí a gente vê, é empréstimo, é financiamento, é consórcio, dá para esperar ou é no momento de você não fazer absolutamente nada? Tem hora que o cliente não é para fazer absolutamente nada. É hora de fazer um fundo de reserva, é hora de quitar as dívidas, é hora de fazer outras coisas e não mais um outro investimento ou um outro empréstimo na carteira dele, né? Então, tudo isso depende do ouvir. Então, ouvindo o cliente, sabendo o time dele, nós vamos recomendar o melhor produto. Eu acho que também tem muita questão assim de cultural mesmo, né, do brasileiro, acho que agora está começando a ter uma educação financeira e está tendo uma preocupação de entender como isso funciona, né? Porque tem os jargões técnicos que não ajudam, que é complexo, né? E é uma matéria, vamos dizer assim, que a gente não tem desde a escola, né? Então você vai crescendo, male, você aprende a matemática, mas você não entende muito bem as finanças, os recursos, quais são, né, todos as opções que você tem ali, né? Seja para você alavancar, seja para começar a construir esse patrimônio, né? E aí eu acho que é importante mesmo ter alguém que assessore as pessoas, mas que traga essa educação, porque que nem você fala, as pessoas, né, já criaram ali uma resistência, mas talvez ela nem entendeu o quanto o consórcio pode ser uma alternativa para ela, né? Porque não entende o mecanismo, aí tem questão de juros, aí tem a taxa, é tudo complexo, né? Então você também facilita isso, né? Você traduz isso para os seus clientes, né? Exato, eu acho que a linguagem fácil, né, traz uma visão melhor. Às vezes você vê na internet tanta taxa de administração, fundo de reserva, seguro prestamista. Então, quando você traz para uma linguagem que as pessoas entendem, elas vão saber exatamente se aquilo faz ou não sentido. E sempre quando a gente coloca na ponta do lápis, tem opções, como eu falei para vocês. Depois de entender o que o cliente quer, de fato, porque o consórcio não é o ponto final, o financiamento não é o ponto final, ele é apenas uma ferramenta. Exemplo, quando você sai da sua casa para ir em determinado local, você não quer um Uber, você quer você quer chegar ao seu local de destino. O Uber, o táxi ou o seu carro próprio é uma ferramenta para isso. Então eu falo que as ferramentas financeiras são apenas ferramentas para você sair do seu ponto inicial para o ponto que você deseja. E aí você tem que estudar qual é a melhor alternativa, qual a melhor rota para isso. Mas para isso você tem que ter clareza. Tem pessoas que nos procuram que eu pergunto, qual o valor do imóvel? Ainda não sei. Quanto você tem de entrada? Vou falar com meu esposo, a minha esposa ainda não tem clareza disso. Qual que é a sua renda? Eu sou autônomo, ainda não sei a média salarial, a média não salarial, mas a média de renda aí que a gente tem mensal. Poxa, então, primeiramente você vai ter que ter clareza disso. Então, quando você busca alavancar ou, como você disse, começar a construir um patrimônio, você tem que ter clareza de onde você está e onde você quer chegar.
Porque quantas pessoas chegam até a mim, tem hora que eu viro apaziguadora de casal. Porque um tem uma dívida que o outro não sabia, o outro fala que prefere morar na praia, o outro prefere morar no campo, o outro fala que talvez financiar é melhor, o outro é o consórcio, não, eu moro na casa da sogra, para mim não tem problema. Então você imagina aquelas animosidades na hora da reunião e você fica aqui tentando descobrir qual o ponto que você entra para apresentar realmente uma solução. E a solução nada mais é que eles primeiro se resolverem e depois a gente entrar aí com uma melhor proposta. Eu sempre falo, entenda o que você quer para a gente esclarecer para você. Eu, em particular, acredito muito em todos os produtos financeiros. Óbvio que cada um vai ter a sua particularidade, o momento que vai ser usado, mas se você tem ferramentas no mercado, dá para utilizar, não tenha medo. Quando você me falou de empreendedoras, vou falar para as empreendedoras, a mulher é a que mais resiste à parte financeira. Ela não sabe, ela delega ou ela delarga, né? Às vezes a mulher é a que mais produz a renda, às vezes é ela que iniciou o negócio, é ela a mão de obra que mais vai trazer recurso para aquele local, e muitas vezes está na mão de outra pessoa esse gerenciamento, porque ela faz questão de não mexer porque ela não desconhece. Eu vi uma pesquisa esses dias, se não me engano, 64% das mulheres que bancam a casa, né, que contribuem ali com uma maior percentual da casa, mas elas não administram o dinheiro. Então ela traz dinheiro, 64%, gente. É muita coisa. E não administra, né? Mas eu acho que é muito de uma questão histórica mesmo e cultural, né? Até porque as mulheres, sei lá, se a gente for voltar, até mesmo no Brasil aí, antes da Constituição, da Constituição de 88, para você abrir uma conta no banco também precisava de autorização, né? Do pai, do marido, enfim. Até para abrir empresa também você não podia abrir sem ter assinatura. Então, querendo ou não, isso é muito recente também das mulheres ascenderem, tanto para o mercado quanto para os negócios, enfim, e aí ter que administrar esse dinheiro, né? Tudo meio novo, vamos dizer. E não quer dizer que porque os homens já sempre lideram com isso que eles sabem mais, né? Eles também às vezes sabem até menos, mas porque homens, as mulheres às vezes acabam delegando aí para os maridos, irmãos, pais, enfim. Né? Então, é importante também trazer essa conscientização e informação acima de tudo, né? Para que também elas possam tomar decisões acertadas, né? Exato. Quando eu entrei nesse mundo de finanças, eu senti muito essa resistência também. Por exemplo, sempre quando eu conversava com algumas pessoas, eu já sentia, de certa forma, aquela questão de, poxa, é mulher falando de dinheiro, acho que não orna, né? Porque as pessoas estão acostumadas a falar com o gerente do banco, de terno, gravata. Então, eles estão aí acostumados com aquele ambiente masculino falando de dinheiro. Quando é uma mulher falando, eles acham que a gente não entende muito bem do assunto. E, pelo contrário, hoje nós vemos, a maioria do meu segmento hoje, que é a parte de consórcios, na empresa que eu trabalhava, 80% era mulher. Primeiro que a gente é persistente. Sim. Segundo, nós somos detalhistas. E nós fazemos questão de vender aquilo que nós compramos. Eu, em particular, sou dessas. Então, eu só vou vender algo para você, eu só vou repassar um projeto, uma proposta, se eu estivesse no seu lugar e comprasse. Entende? Então, ou seja, pode ser que às vezes a pessoa pensa, não, mas você não vai vender para você como se fosse para os outros, ou para os outros como se fosse para você, mas em particular eu tenho que acreditar naquilo que eu estou te apresentando. Sim. Então, para isso eu tenho que ter clareza também, para tirar todas as suas dúvidas e deixar tranquila para você tomar a sua decisão. Até porque às vezes, né, a pessoa vai investir em alguma coisa, se ela não estiver muito bem certa daquilo que ela está fazendo, você se sente também, de uma certa forma, responsável por essa decisão, né? Exato. Você acaba tomando para si, né? Se você é uma pessoa, né, que a gente sabe que se importa com o outro, você vai se preocupar, né? Você vai falar, poxa, não é o melhor momento dela tomar essa decisão, e de repente, às vezes, a gente tem que falar, olha, talvez não seja o momento, vamos pensar em uma outra alternativa, né? Tem esse ou aquele outro serviço ou produto. Às vezes a gente tem que dar esses caminhos, né? Mas para isso a pessoa tem que se abrir para você, né? Exato. É preciso ter aquela confiança. Hoje, a maioria dos meus clientes são por indicação. Então, hoje eu já tenho uma carteira suficiente para que tenha esse retorno. Obviamente, a gente sempre busca clientes no mercado, mas, por exemplo, quando vem alguém indicado por uma outra pessoa, digamos que 50% daquela confiança que eu precisaria gerar já foi gerada. Já tá então, isso é muito bom. Isso é muito bom. Quando, além do seu trabalho ser reconhecido, você ser indicada, isso, além de trazer credibilidade para quem está sendo indicado, poxa, a pessoa não vai pegar um nome, um telefone na internet, sair ligando e falando da sua vida, quanto tem na conta, quanto deixou de ter, sobre a sua renda,
os seus projetos. Então, ou seja, essa é uma área também que exige credibilidade. Sim. E, assim, ao longo desses 10 anos, nós conseguimos nos firmar no mercado com isso. Então, para mim, é muito bom essa questão da credibilidade e as indicações. E é óbvio, como você falou, não só a credibilidade, mas também vender algo que eu me sinto segura. Eu sou da área de finanças e sempre para mim 1 mais 1 foram 2. E são 2 até hoje. Só que o que acontece? No mundo do consórcio, às vezes, não dá para você falar que é assertivo aquele mês, daquela forma que a pessoa vai adquirir. Então, a pessoa tem que saber dos riscos que ela corre. Ela pode adquirir o bem no primeiro mês, sendo contemplada, e pode adquirir daqui a alguns meses. Então, ela tem que estar programada para isso. Se ela tem noção disso e está disposta a entender o projeto e entender que aquilo é a melhor opção, é a vida que é um segue. processo, né? É uma construção que vai acontecendo para no final você ter lá, né, o seu bem e o seu produto, na realidade. Exato. E é um produto tão maravilhoso que, assim, hoje as pessoas pensam que o consórcio é para comprar uma casinha ou um carrinho. Não. Consórcio é para você alavancar seu patrimônio de forma exponencial. Além de você ter liberdade. Eu não preciso hoje, quando você contratar um consórcio conosco, definir aquela rua, aquele endereço, se é um apartamento, se é uma casa, um terreno. Não. Quando o seu crédito é contemplado, ele é liberado para você utilizar, você tem a total autonomia para comprar o imóvel novo ou usado em qualquer parte do território nacional. Que legal. Então, se você está aqui em São Paulo, quer comprar um imóvel no norte, no sul, no leste, para investimento, você pode, sem problema algum. Você não tem limite, exceto o geográfico aqui, o nacional. Sim. Limite do território nacional. Só isso. Agora, se você decidir, ao invés de um apartamento, é um terreno, ao invés de um terreno, é uma casa já pronta, não, eu quero comprar um terreno, construir, fazer várias kitnets para alugar. Também tranquilo. Também... porque se você pensa no fundo de garantia, você tem que ter destinação certa, né? Exato. Não é, se você já tem um bem, não pode ter outro, tem algumas coisas assim, outra né? informação importante. Quando você não utiliza o FGTS, você tem total autonomia para você fazer o que bem entender, entre aspas, né? Dentro do segmento imobiliário, terreno, construção, reforma e etc. Quando você vincula o consórcio ao FGTS, aí você fica subordinado às regras da Caixa Econômica, que é a curadora. Mas essas regras do FGTS. Regras do FGTS. Independente do consórcio. Se fosse consórcio, se fosse financiamento, se fosse o restante à vista, também teria que seguir as regras do FGTS, sem delongas, sem pestanejar. Já no consórcio automotivo, as pessoas têm a ideia que é só carro novo, ou só uma marca específica. Com os consórcios que nós atuamos hoje na empresa, você pode comprar o carro novo ou usado, de qualquer marca, de qualquer modelo, seja de concessionário ou de terceiros. Então você tem essa autonomia também, sem precisar necessariamente ser um carro novo. Se a pessoa, poxa, mas o carro que eu quero novo tá mais de 130, 120, 140, sei lá. Né? Você pode pegar um carro seminovo, sem problema algum. E não precisa necessariamente ser de uma concessionária, pode ser de um conhecido. A pessoa sabe que tem aquele tio que cuida bem do carro, está repassando, pode comprar de um familiar, de um conhecido, sem problema algum. E sua carta de crédito é de 130 mil, por exemplo. Eu queria comprar um carro zero, mas não, apertou aqui, não vou conseguir comprar um carro. Eu posso comprar um de 90 mil e esse saldo eu ficar com ele? Como que funciona? Boa pergunta. Você pode usar até 10% da própria carta para pagar a documentação, seja a transferência ou colocar algum acessório no veículo. Isso você pode, com até 10% da carta. Então, se nós estamos falando de 140, seria 14 mil. Ok? Sobrou muito mais que 10%. Ou então não vou usar esse 10%. O que acontece? Ele abate no seu saldo devedor. Ou você pode comprar um outro veículo. Digamos que você usou os 90, mas quer comprar uma moto com a diferença. Pode. Também. Então você pode comprar vários veículos com a mesma carta ou juntar várias cartas e comprar um único veículo. É que isso de juntar várias cartas para comprar já fica mais complexo, né? De você conseguir juntar as cartas acomodar, né? E tal. Exato. Até porque cada uma sai num momento, enfim. Exato. Mas eu tenho clientes que às vezes fazem cartinhas pequenas para o que cabe no orçamento. Então, ela compra uma, compra outra. Uma que sair já ajuda. Exato. Né? Uma que saiu já ajuda. E detalhe, você com a sua carta, você pode usar o seu carro como entrada e mais o complemento da carta. Não no consórcio, mas para a concessionária que você está adquirindo, para a pessoa que você está adquirindo. Você pode entregar na concessionária o seu veículo e complementar com a carta de crédito também. Que interessante. Isso dá pra fazer. Tá vendo aí? A gente não conhece muito esse universo, né? Impressionante, né? E justamente por falta de conhecimento, às vezes as pessoas acabam perdendo, né? Perde a opção. Ou às vezes, sei lá, vai lá e toma o dinheiro no banco com uma taxa maior. E você sabe a principal pergunta que as pessoas me fazem com relação ao tempo, se a carta vai permanecer com o mesmo valor.
Exemplo, você comprou hoje uma carta de 80 mil, olhou a parcela, viu que é o que cabe no orçamento, mas ao longo do tempo o carro mudou de preço. Aumentou, diminuiu, sei lá, aconteceu alguma coisa. O seu consórcio, quando você adquire, a parcela ela fica fixa durante 12 meses, depois ela tem um reajuste, tem algumas administradoras que o índice muda, normalmente é o IPCA. Então ela reajusta pelo IPCA o seu crédito e a sua parcela. Então automaticamente a cada ano você vai tendo aquele reajuste. E ao longo do período, muita coisa pode acontecer. Então, o seu crédito que você lá comprou por 80 mil, você pode tanto aumentar por conta própria, aumenta a minha carta para 100. Então, você vê se a parcela de 100 mil cabe agora no seu orçamento, você pode aumentar. Ou você comprou de 100. Poxa, fiquei desempregado, aconteceu alguma coisa, mudei o projeto, apertou aqui. Pode diminuir a sua carta de crédito também ao longo do período. Por isso que é importante aquela reunião de alinhamento. Então, quando nós fazemos a reunião de alinhamento, eu sei o que você decidiu lá atrás, eu não sei que alguma coisa mudou. Então, se eu sei que está dentro daquela régua ali, olha, vai mudar, vai comprar mais novo, vai comprar mais usado o veículo e tudo mais, eu vou te orientando, olha, pode diminuir, pode aumentar. O cancelamento também é uma das coisas que as pessoas perguntam também. E aí, cancela, meu nome vai para o SPC, vai para a Serasa, o que acontece se, de repente, acontecer algum episódio, eu precisar cancelar o meu consórcio? Lá na assessoria, eu falo, não ligue para a administradora, ligue para nós primeiro. Quem atendeu e entendeu o seu projeto fomos nós. Então, liga para nós, a gente vai entender. Se diminuir o crédito não for o suficiente para te dar essa apaziguada, você pode ficar 3 meses sem pagar. Então, você toma um fôlego, aquele valor que você deixou de pagar será recalculado no restante do plano, correto? E você fica 3 meses aí com esse fôlego e volta a pagar. Ah, não, olha, reduzir o crédito não ajudou, ficar 3 meses sem pagar não ajudou, realmente eu preciso cancelar. Então, aí é o pulo do gato que as pessoas têm que prestar bastante atenção. Quando você cancela um consórcio, o valor não é restituído de forma imediata. Ele será devolvido, mas não de forma imediata. Então, às vezes a pessoa cancela em novembro na esperança de receber em dezembro e viajar. Não vai. Não vai. Então, aquele valor ele fica aplicado, rendendo a seu favor, e você, ao longo do período que ainda falta, vai concorrer a um sorteio para devolução ou só no final do plano. Então, é muito importante. Às vezes, quando a pessoa procura um consórcio só pelo valor da parcela, eu procuro entender esse time, como que a pessoa está financeiramente, porque se ela fecha um contrato de 100 meses e cancela no primeiro ano, ela vai ter um longo tempo para esperar o valor sendo devolvido. Tá? Ah, mas ela pode também passar para um terceiro. Exemplo, vocês duas são amigas, são sócias, conhecidas, tal. Comprou um consórcio. Sheila comprou um consórcio, está ali pagando. Poxa, estou pagando, acho que não é bem isso, mudei de ideia. Ofereceu para Dani. Dani, ó, paguei X, se você me der Y, eu passo para você. Pode passar. Mas é como se transferisse o consórcio. É transferido. Na verdade. É transferido. Nada fica no seu nome. O perfil dela também tem que ser aprovado pela administradora, mas é um processo super simples. Antes da contemplação não há cobrança nenhuma por esse valor por essa transferência. Após a contemplação, que se dá por lance ou sorteio, aí sim há um percentual cobrado para essa transferência. E às vezes tem um esquema também que se você é contemplado, mas você não for utilizar, aí você pode vender a carta de contemplação, que aí é o melhor dos mundos, né? Esse é o que eu mais gosto. Por quê? Digamos que você pagou 2, 3 parcelas, foi sorteado. Tem pessoas que realmente são investidores, porque nós temos os famosos cotistas. Não sei se vocês já ouviram esse termo. Nós temos os cotistas. Os cotistas são pessoas que compram várias cartas pequenas, deixam ali rodando como se fosse ali no tipo Globo de Ouro, a loteria, deixa rodando, contemplou, nós vendemos. Ele vai, obviamente, pegar o que ele já pagou e ter um adicional, um ágio sobre aquela cota. Então, tem um adicional ainda. Hein? Ele acaba sendo remunerado. Poxa, muito bem remunerado. O que eu não recomendo é fazer essa aquisição ou essa venda, essa transação na internet com um desconhecido. Por isso que nossa assessoria também faz essa intermediação para dar legalidade ao processo. Por quê? Você intermedia a própria venda? A própria venda. Então, eu tenho um cliente que precisa da cota e eu tenho um cliente que está precisando vender também. Então, também faço esse intermédio lá. Faz esse match. Exatamente. Então, eu faço esse Tinder das cotas. Então, o que acontece? Por que não é legal você comprar pela internet ou coisa assim, ou com uma pessoa que você não tenha tanta certeza que vai dar certo? Porque à medida que você assinou eletronicamente, antigamente era físico, né? Assinou eletronicamente a transferência, a empresa não tem nada a ver com isso.
Se você recebeu ou deixou de receber, a administradora do consórcio não vai se envolver. Porque a partir do momento que você deu o aval para transferir a cota, a responsabilidade é sua. Se você recebeu ou não recebeu, a responsabilidade é sua. Por isso que é interessante você ter alguém que intermedia, né, com contrato, tudo certinho, senão dá problema. Muito Nossa, bom. muito legal. E qual que é o diferencial aí do Glória Marinho? Qual que é o diferencial mais que você fala assim, olha, tenho clientes que são fãs? Olha, os meus principais clientes que são fãs são as pessoas assim que estão comigo desde a época que eu comecei com o produto há 10 anos e o nosso principal diferencial é realmente entender o que a pessoa precisa, né? Porque muitos vendedores apenas querem vender e bater a meta. Não que eu não queira vender também, mas eu quero realmente aquele cliente que seja fã, que volte a comprar, que indique bastante, até porque o consórcio não é um produto que se vende todo mês para a mesma pessoa. Então eu preciso que a pessoa goste de mim, goste do meu trabalho. E o pulo do gato na nossa empresa realmente é o pós-vendas. Que as pessoas acham que é só assinar o contrato e acabou e esperar a pessoa, Deus dará, contemplar por sorteio lá, e não é isso. Ali a gente vai fazer o acompanhamento mês a mês, saber se ele está acessando o aplicativo, se está sabendo da lance, se não está sabendo da lance. De repente entrou um valor, a gente ajuda na estratégia para contemplação. Então tudo isso a gente vai fazendo esse pós-vendas. Faz um acompanhamento. Exatamente. Né? Então digamos que o principal diferencial é entender o cliente e o pós-vendas, que é muito importante. Maravilha. Querida, tá chegando no finzinho, mas a gente ainda tem uma pergunta para fazer. Durante essa sua jornada aí, que não foi curta, né? Mas que momento ali que você sentiu que deu aquele clique, aquela virada de chave, que você deixou de ser espectadora e passou a ser protagonista? Quando a minha conta amanheceu em vermelho a primeira vez. Em vermelho, eu achei que ia ser quando eu Sabe por quê? Quando eu ganhei 1 milhão. Não? Porque aí eu entendi que quem fazia a diferença na minha vida era eu mesma. Eu ia ter que ser protagonista daquela história. Não tinha mais uma empresa de renome por trás, dando aquele suporte, comprando, vendendo, tendo o RH contratando, a moça da limpeza limpando, a recepcionista, não tinha nada. Era eu e meu sonho. Era uma caneta, o meu negócio, a minha ideia, meu sonho e minha conta que precisava ser abastecida. Né? E é isso. Então, ou seja, realmente essa virada de chave foi quando eu amanheci a primeira vez na vida de um empreendedorismo, quando a minha conta amanheceu negativa. Parece meio, né, utópico, né? Poxa, não foi quando a sua conta estava cheia. Realmente, é óbvio, quando a sua conta está lá bonita e tal, você se sente orgulhoso e pensa que realmente você fez uma boa escolha. Mas quando eu pensei, poxa, amanheceu, tava lá vazio, mas foi uma única vez. Naquele momento, tipo, foi uma única vez. Foi e a partir de lá, nós pegamos a rédea do negócio, entendemos que realmente teríamos que fazer a diferença. É autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade. Aí chamei para minha responsabilidade e deu certo. É aí que eu me tornei a protagonista do meu negócio. Maravilha, muito bom. Então, deixa seu arroba aí. Nosso arroba é Glória Marinho Assessoria no Instagram. Nós temos também um canal no YouTube que explicamos aí o passo a passo de como ofertar um lance, como dar como escolher o melhor consórcio, o melhor momento. Eu acredito que faça muita diferença aí na vida das pessoas acompanhar esse perfil e assistindo, dando like, compartilhando, e pode deixar as dúvidas lá que estaremos aqui à disposição. Maravilha. Foi um prazer. Foi uma delícia Obrigada. ter você aqui O prazer com a é gente. Muito bom. Então, vamos dar tchau para aquela ali? Nos acompanhando também. Tchau, tchau.